É sobre isso, queridos. Por que a gente vai falar sobre esse assunto? Construindo a casa sobre a rocha. Porque maio é o mês da família, sabe? E a gente tem falado bastante sobre família. E o mês de maio a gente vai aproveitar, né? Vamos falar esse domingo que vem, e o outro domingo já é o domingo do nosso aniversário, que o tema também vai ser família, sabe? Então eu quero aproveitar para colocar algumas coisas no teu coração, porque se tem algo que acontece no meio da sociedade, é falta de instrução sobre família. De modo geral, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ser instruído, sim ou não? É isso aí. Você vai exercer uma profissão, você tem que estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, fazer alguma coisa para você ser instruído naquilo que você vai exercer, sim ou não? É isso aí. Faz um curso, estuda, aprende, se prepara. Muitos têm reciclagem, atualização, sim ou não? Não é assim ou não é? Mas para casamento não tem isso. A pessoa acha que ela vai pegar uma mulher, vai pegar um homem, vai casar, vai entrar dentro de casa e vai aprender no automático. Não é assim. Tem muita coisa que dá para aprender sobre família, sobre casamento, para evitar problemas. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito disso. Tem muitas literaturas sobre família. Então eu percebo pessoas que muitas vezes vão para o casamento sem a mínima instrução. Tem cursos por aí afora, curso de noivos, onde você vai aprender o que é o casamento, como lidar com o casamento. A estrutura emocional da mulher é uma, a estrutura emocional do homem é outra. Se você não aprende a olhar para ela com os olhos dela, e você não aprende a olhar para ele com os olhos dele, vai dar problema. Se você avaliar a atitude dela com a tua estrutura emocional, você vai minimizar o que para ela é muito importante, ou você vai minimizar o que para ele é importante. Então tem muita coisa que a gente pode aprender a respeito disso. Tem muita coisa que a Bíblia fala a respeito disso, mas isso de forma geral não é ensinado. Isso de forma geral não é falado. As pessoas não recebem a instrução, as pessoas não buscam essa instrução. Você está entendendo isso, sim ou não? E a família, cara, é um projeto em construção. Nenhuma família é perfeita. A tua família tem defeito, a minha também. A minha família não é melhor do que a tua, porque eu estou aqui em cima. Eu estou tão exposto a cometer erros quanto você. Não existe melhor. Existe aqueles que se entregam à transformação mais do que os outros. Mas de modo geral a família é isso aí. A família, a casa é uma construção que a gente faz. E uma construção, ela deve ser feita sobre a base de um alicerce, queridos. E a Bíblia diz que é sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os ventos, transbordaram os rios, as enchentes, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada na rocha. Que rocha é essa, pastor? A prática da palavra. Porque está escrito que quem ouve e pratica constrói sobre a rocha. Então que rocha é essa? A prática da palavra. Essa é a rocha. Está escrito também que aquele que ouve e não pratica, assemelha-lo-ei ao homem insensato. Insensato é outra palavra, sabe para quê, gente? Para louco, maluco. A Bíblia coloca insensato para ficar bonito, mas é louco. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é louco, e constrói uma casa sobre areia. Que areia é essa, pastor? Areia de alguém que está ouvindo constantemente a palavra, mas não coloca em prática. Está construindo um castelo de areia, a qualquer momento vai ruir. Vieram as chuvas, correram os ventos, transbordaram os rios, combateram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. A Bíblia ainda coloca assim: foi grande a sua queda. Então você percebe que as duas casas foram construídas num tempo aonde só se percebeu a diferença no dia mau, só quando choveu, só quando veio tempestade, porque no dia de sol, no dia feliz, está tudo muito bem, as duas casas são iguais. Mas no dia que a chuva vem, no dia que a tempestade vem, a casa cai. Que casa que cai, pastor? A casa que está na areia. Então já quero te dizer, a minha e a tua família são testadas na adversidade.
Aquilo que nós estamos construindo como lar e como família é testado na adversidade, queridos. No dia mau. Tem um ditado aí no mundo que diz que quando o problema entra pela janela, ou quando o problema entra pela porta, o amor sai pela janela. Mas não foi para isso que Deus criou a família. Deus não criou a família para ser um projeto pela metade. Deus não criou teu casamento para ficar pelo meio do caminho. Mas por que está ficando, pastor? Eu te digo, por que está ficando? Porque muitos de nós estamos construindo uma casa sobre areia, sem a fundamentação correta. Ah, mas eu sou da igreja, pastor. Desde criança eu frequento a igreja. Conheci meu marido na igreja. A gente começou a namorar, ficamos noivos, casamos. E quem te falou que ser da igreja garante que você tem fundamento? Você pode ter passado a vida toda na igreja e não ter fundamento nenhum de base sobre família a respeito dessa palavra. Por exemplo, quando você casou, alguém te falou que em algum momento o teu marido, a tua mulher iria errar feio com você e você teria que perdoar? Então já estou te falando, se tem alguém aqui noivo, namorando, vou te dizer já vou te dar um aviso. Em algum momento, um vai errar feio com o outro, e se não lançar a mão do perdão, vai ficar pelo meio do caminho. Isso tem que ser falado. Sabe o que tem que ser falado também? Que eu não estou casando para ser feliz. Eu não estou casando para me satisfazer nele. Ele não me completa, nem ela te completa. Minha cara metade, isso é ilusão. Você tem que ser completo em Jesus. E aí você casa para os dois serem completos em Cristo. Porque se eu não estou bem sozinho, estou precisando de alguma coisa para me completar, eu vou arrumar problema, porque se ele não tiver o que eu estou procurando. Porque de modo geral as pessoas casam assim. Então você entende o quanto de instrução falta nessa área? E por isso as famílias estão ficando pelo meio do caminho, queridos. Então construir a casa sobre a rocha nada mais é do que recorrer ao grande manual e ver o que Deus tem a dizer sobre família. O que essa palavra tem a dizer sobre família? Preciso ser instruído. Você sabia que eu já ouvi casos de noivos que fizeram um curso de noivos e foi tão bom o curso, mas o curso foi tão bom, mostrou tanta coisa, que no final eles chegaram à seguinte conclusão: realmente nós não estamos prontos, não vamos casar. Pode ser uma conclusão. É melhor chegar a essa conclusão do que depois casar e... Esse é o problema. Essa é a questão. Você entende isso, queridos? Então tem algo que Deus é da minha parte que precisa ser feito, para que a minha casa ela esteja solidificada, para que a minha casa, queridos, a família é um projeto de Deus, mas quem está nessa construção somos nós. Somos nós que estamos nessa construção. E Deus, quando Ele fez o projeto para dar certo, cara. Deus é um grande projetista. Ele não projeta nada para dar errado. Que doideira é essa? Não deu certo porque Deus não quis. Mentira. Não deu certo porque eu não fiz a minha parte. Do ponto de vista de Deus, está tudo pronto. Ele faz. Agora, existem sacrifícios, porque essa é a palavra. Será que eu estou disposto a sacrificar a minha vontade no casamento? Será que eu estou disposto a ceder? Será que eu entendo o que é um relacionamento de uma só carne? Será que eu entendo o que é ser uma só carne? Ou será que eu quero fazer só o que eu quero? Será que eu entendo o que é um relacionamento de aliança, onde os dois lados estão comprometidos com uma obrigação, com direitos e deveres? Será que eu entendo o que é um relacionamento de acordo? Será que eu entendo isso? Todos nós estamos aprendendo. Ninguém é exemplo.
nessa área, mas podemos aprender, podemos avançar. Eu estou aprendendo também até hoje, queridos. Você entende isso, sim ou não? Então eu quero falar hoje uma mensagem que eu já preguei, mas Deus colocou lá no meu coração para eu pregar hoje, porque está muito forte no meu coração esse aspecto da salvação na nossa casa. Para esse ano, está muito forte isso no meu coração. Mas adivinha com quem Deus está contando? Para que a salvação, até mesmo de pessoas que nós estamos aguardando que se convertam, ou que venham fazer parte do reino de Deus, até você sabe que Deus está contando contigo, queridos. Quando você foi salvo, quando você entregou sua vida a Jesus, então se abriu uma porta de salvação para a tua casa. Qual o nome dessa porta? Você. É através de você que Deus vai salvar. Quando a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando Josué dá essa declaração, ele não está dando uma declaração ao esmo. Ele está tomando um posicionamento de fé. Ele está dizendo, olha, com relação ao que vocês vão fazer, eu não sei, porém eu e minha casa vamos servir a Deus. É um posicionamento que ele toma, é um posicionamento de influência. Ele está dizendo, eu vou botar em outras palavras para você entender. É só você ler lá o contexto do capítulo 24 do livro de Josué. Quando ele coloca isso no verso 16, eu e minha casa serviremos ao Senhor, antes ele vem fazendo a construção de uma linha de raciocínio, que ele está dizendo na verdade é o seguinte, eu vou servir a Deus, e eu vou influenciar a minha casa a ponto deles servirem a Deus também. É isso que ele está falando. Deus está contando comigo e contigo para influenciar a nossa casa. Você está entendendo isso, sim ou não? É a nossa responsabilidade diante de Deus, assim como o carcereiro de Atos 16, quando Paulo responde para ele, dá essa declaração, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é algo automático, não é algo que acontece, então pastor, simplesmente por eu crer em Jesus a minha casa vai ser salva. Não é isso que está dizendo, não é isso, não é uma promessa assim que acontece no automático, porque se fosse uma promessa que acontece no automático, o próprio apóstolo Paulo não teria dito em 1 Coríntios 7, quando o marido tem uma mulher descrente, Paulo diz assim, como é que você sabe se Deus vai salvar ela? E fala a mesma coisa para a mulher, como é que você sabe que Deus vai salvar o teu marido? Se fosse automático, a gente teria essa certeza, essa convicção. Se fosse uma questão assim, porque agora eu creio em Jesus, Ele vai salvar toda a minha casa, se fosse assim, o próprio Senhor Jesus não teria dito no Evangelho de Mateus assim, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Eu vim fazer com que filho fique contra pai, pai fique contra filho. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo que a gente vai crer nele e muitos da nossa família não vão aceitar. Ele está dizendo que se a gente tiver que escolher entre ele e alguém da nossa família, é para escolher ele. Porque ele diz, quem não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então não é uma promessa automática de salvação, quando eu creio em Jesus, minha família vai ser salva. Pelo contrário, inclusive eu posso ter que deixar minha família. Não é automático. E muita gente dá essa declaração, crendo no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa, e entra numa promessa automática de que eu não preciso fazer nada, eu creio em Deus e a promessa vai se manifestar. Não é isso. Tem algo que eu e você precisamos fazer. Inclusive, no texto de Atos 16, quando Paulo fala isso para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a continuação do texto diz assim, que eles saíram dali, foram para a casa do carcereiro, pregaram o evangelho para a família do carcereiro e a casa dele foi salva. Mas o que eles fizeram? Eles tomaram uma atitude, uma ação. Você entende isso, queridos? Então eu e você precisamos entender que Deus está contando comigo e contigo. E no meio dessa geração que nós estamos vivendo, queridos, eu quero falar algumas coisas contigo aqui que vai ser fundamental para que a salvação de Deus se manifeste na tua casa. Salvação, gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Salvação não é só as pessoas entregarem a vida a Jesus não, tá? Salvação em todas as áreas. Porque a palavra salvação no original, sozo, é salvação, restauração, cura, libertação, provisão, é tudo isso, é bênção, é tudo. Para que tudo isso, para que esse pacote maravilhoso de bênçãos espirituais se manifeste na tua casa, tem um posicionamento meu e teu.
Você está entendendo isso, sim ou não? Então eu vou pregar essa mesma mensagem que eu preguei no congresso de família que eu fui na última igreja, e Deus, o Espírito Santo me inspirou a pregar essa mensagem aqui também. Porque o tempo que nós estamos vivendo, gente, é muito parecido com o tempo de Noé. Muito parecido. Mas só que Noé, ele teve um posicionamento diferente. Vamos dar uma lida no texto. Começa no verso 7 e 8 de Gênesis 6. Farei desaparecer da face da terra um homem que criei. Os homens também, os animais grandes, pequenos, aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Então, Deus, olha aqui para mim. A corrupção do coração do homem tinha chegado no nível de Deus. A corrupção do coração do homem tinha chegado num nível diante de Deus que Deus tomou uma decisão: vou destruir tudo. Eu não aguento mais contemplar isso. A maldade do coração do homem. O homem só pensava em si, nos prazeres, na vida, em se gastar, se prostituir e tudo. Era assim que estava. Não está diferente hoje. Não está diferente. Então Deus envia uma palavra de juízo. Você entendeu? Deus envia uma palavra de juízo. Deus diz o seguinte: acabou. Eu criei tudo e eu vou destruir tudo. E essa palavra de juízo tem também para os nossos dias. A Bíblia diz que Jesus vai retirar a sua igreja da terra, e depois disso será só destruição. Então, assim como tinha uma palavra de juízo nos tempos de Noé, tem uma palavra de juízo também para os nossos dias. Porque a corrupção do coração do homem está aí, e a gente vê. Você está entendendo? Está me acompanhando? Mas olha o detalhe do verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aleluia. Que no meio dessa geração que eu e você vivemos, Deus possa olhar para nós e dizer: no Luiz eu achei benevolência, no Eduardo, no Samuel, no Rono, na tua vida. Que Ele possa olhar para você com olhos diferentes da maneira como Ele olha para essa sociedade. Que Ele possa encontrar em você, no teu coração, algo bom, benevolência. E Deus repete esse juízo para Noé mais à frente, no verso 13. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência, e eu vou destruir eles junto com a terra. Mas agora Deus faz uma promessa: você, porém, fará uma arca de madeira. Você vai dividir essa arca em compartimentos, vai revestir de picho por dentro e por fora. Ele está falando assim: Noé, olha aqui para mim, Noé, eu vou destruir tudo que eu criei, mas você vai fazer uma arca. Sabe, queridos, então Deus, Ele dá uma palavra de juízo, mas Ele vê em Noé uma possibilidade de escape. É isso. Deus vê em mim, em você, uma possibilidade de escape para a nossa casa, para o juízo que está por vir. Estamos na mesma condição, gente. Ele diz mais claramente: vou trazer a água, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego, e tudo que há na terra desaparecerá. Mas olha o que ele fala no verso 18: mas com você, Noé, eu vou estabelecer a minha aliança, e você entrará na arca. Agora olha a promessa: você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então Deus está falando: Noé, com você eu vou estabelecer uma aliança que vai alcançar toda a sua casa. Sabe, queridos, nós como homens, chefes de família, quando a gente ouve por exemplo, se chegasse aqui, eu tenho certeza, se por acaso a gente está aqui e começasse aqui a incendiar, esse prédio começasse a incendiar, qual é a primeira coisa que tu ia fazer? Se tu está sozinho, não tem família, tu ia sair correndo. Mas quem tem filho, qual é a primeira coisa que ia fazer? Vou correr lá, não quero saber se eu vou queimar. Eu vou correr lá atrás, vou pegar meu filho que está lá atrás. Sim ou não? Quem tem mulher? Cadê minha? É isso. Quando a gente recebe um caos, a primeira coisa que a gente pensa é na família. E Deus, quando Ele fala inicialmente para Noé que Ele ia destruir todo mundo, Deus não fala nada da família dele. Você está entendendo? Você tem que acompanhar, porque isso aqui vai virar a chave para você. Isso aqui é a virada de chave dessa mensagem.
Deus, quando Ele fala inicialmente com Noé do dilúvio, Ele não fala nada da família, só mais para frente que Ele fala. Então eu entendo que Noé, quando recebeu a notícia inicialmente, ele pensou, cara, vai destruir tudo minha família. O que eu vou fazer com a minha família? E depois vem a palavra de Deus, a sua família vai entrar com você na arca. Você entende isso? E aí durante muito tempo, gente, eu fiquei me questionando, sabe? Sabe por que eu fiquei me questionando? Porque a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando começou a construir a arca. E terminou de construir quando tinha 600. Ele levou 100 anos construindo uma arca. Meu irmão, é muito tempo, Vavá. É muito tempo. 100 anos. Não, às vezes a gente espera uma promessa 1 ano. Algo que Deus falou 2 anos, Sandro. 3, mas 100 anos. Obediente a uma palavra, Douglas. Sem nunca. E Deus falou, vai chover. Mas a Bíblia também diz que nunca havia chuva. Nunca tinha havido chuva. Então ele nem sabia o que era chuva. Então ele está debaixo de uma palavra que ele não sabe nem o que é. Mas ele está construindo 100 anos obediente a Deus. Gente, eu fiquei me perguntando, que motivação era essa para obedecer a Deus durante 100 anos? Numa palavra doida de construir um barco no seco, aonde nunca tinha havido chuva? Aí o Espírito Santo me mostrou. Sabe de onde veio a motivação de Noé? Quando Deus fala que vai destruir tudo, mas diz, a tua família vai entrar contigo, então ele, cara, é a chance de salvar a minha. Essa era a motivação do coração dele. Vai ser nessa arca aqui que minha família vai entrar. O Espírito Santo, quando me falou isso, rapidamente acendeu um texto no meu coração. Hebreus 11:7. Hebreus 11:7, dá uma olhada. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, e movido por santo temor, construiu uma arca para quê? Salvar sua família. Então o escritor aos Hebreus, na inspiração do Espírito Santo, deixou registrado para a gente qual era a motivação do coração de Noé. Isso não está aí por acaso. Ele construiu a arca, o Espírito Santo deixou registrado, e a motivação dele era salvar a sua família. Então eu posso imaginar, cada dia, dia após dia, ele martelando aquela arca, ele construindo, cortando madeira, serrando madeira. Minha família vai entrar aqui, a minha casa vai ser salva. Isso aqui é a esperança de salvação para minha família. Sabe, queridos, aí eu te pergunto, em que nível eu e você estamos comprometidos com a nossa casa? Que nível de esforço eu e você estamos dispostos a empreender para salvar a nossa família? Porque existe uma palavra de juízo, e foi o próprio Jesus que falou em Mateus 24, que a vinda do Senhor vai ser como foi nos dias de... vai ser como os dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, queridos, Deus, olha aqui para mim, Deus não tem compromisso com quem está comendo, com quem está bebendo, com quem está vivendo do jeito que quer viver. Deus tem compromisso com quem está construindo arca. Deus tem compromisso com quem está construindo arca. Deus tem compromisso com quem está construindo arca para colocar a sua família lá dentro. Diga amém. Esse é o compromisso que Deus tem. Você está entendendo até aqui? Qual o nível de esforço que a gente faz para construir essa casa, para construir essa arca? Quais eram as características de Noé que chamaram a atenção de Deus e que cooperou para a salvação da sua família? A gente vai falar sobre 3 características e eu já vou terminar. 3 características de Noé que precisam se manifestar na minha e na tua vida para a salvação da sua família. Está tudo no texto. Vamos comigo, sim ou não? Está comigo, sim ou não? Então quem está anotando, prepara. Primeira, Noé mantinha
um relacionamento com Deus. Não tem como eu achar que estou construindo uma arca para salvar minha casa, ou não tem como eu achar que vou levar salvação para dentro da minha casa, sem me relacionar com o Deus da salvação. Relacionamento com Deus, queridos, é a chave para sucesso em todas as áreas da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz sobre Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Esse andava aí, quer dizer, Noé se relacionava com Deus. Noé andava constantemente num relacionamento com o Deus da salvação, com o Deus vivo. E esse relacionamento que Noé tinha com Deus, cara, era a capacidade, preste atenção, a capacidade que Noé tinha de manter um estilo de vida completamente diferente ao povo da sua época. Em meio a um povo que estava corrompido, em meio a um povo que estava distante de Deus, Noé mantinha um relacionamento com Deus. Será que eu e você, no meio da geração que nós vivemos, uma geração de tantas distrações, uma geração de tantos prazeres, será que a gente consegue andar diferente da maioria? Será que a gente consegue andar na contramão da cultura desse mundo? Será que a gente consegue manter um relacionamento? Será que a gente consegue andar com Deus em meio a uma geração corrompida? Foi isso que Noé fez. Em meio a uma geração corrompida pelo pecado, Noé andava com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, andar com Deus continuamente, é o segredo, queridos, para ser bem sucedido em todas as áreas da vida. Nós estamos num tempo que não tem como abrir mão disso. Na verdade nunca teve, mas agora está pior ainda. A igreja que não mantém o seu relacionamento vivo com Deus não ficará de pé, meu irmão. Se você não quiser andar com Deus, você está fazendo qualquer outra coisa, menos cristianismo. Porque cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. Vou repetir, cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. Deus salvou você, redimiu você, comprou você de volta para Ele, só para poder ter relacionamento contigo. E se eu não faço esse dever de casa, e eu acho que está tudo bem comigo, porque eu vou para a igreja todo domingo, eu estou muito mal. Você não foi salvo para vir para a igreja todo domingo. Você foi salvo para andar com Deus. É lógico que andar com Deus faz parte de você estar na igreja. Faz parte, mas não é tudo. É andar com Deus no dia a dia. Ele quer estar contigo no teu trabalho, Ele quer estar contigo quando você estiver se divertindo, Ele quer estar contigo na tua casa, Ele quer estar contigo na tua faculdade, Ele quer estar contigo na tua escola, Ele quer estar contigo por onde você for. Noé andava com Deus, e nós? Andar com Deus, queridos, é ceder a nossa vontade à vontade dEle. Tem um devocional que fala sobre isso, aprendendo a andar com Deus. Andar com Deus é diferente de Deus andar comigo. Tem muita gente que está andando com Deus, que pensa que está andando com Deus, mas na verdade está tentando chamar Deus para andar com Ele. Se eu faço o meu próprio caminho e peço a Deus para abençoar, eu não estou andando com Deus, eu estou chamando Ele para andar comigo. É diferente. Andar com Deus é olhar para Ele: e aí, Senhor, vamos por onde? Vamos por ali. Então estou contigo. Eu estou andando com Ele, na direção dEle, no controle dEle, no cuidado dEle, no caminho que Ele indica. Isso é andar com Deus. Você entende isso, sim ou não? Primeira característica daqueles, cara, que querem manifestar de Deus a salvação no seu lar, em todas as áreas, que querem construir a casa sobre a rocha: relacionamento com Deus. Segunda, são três. Noé tinha. Está escrito que Noé era perfeito? Está escrito perfeição ali? Porque não existe perfeição na carne, mas está escrito que ele tinha. Deixa eu te dizer, a gente não precisa ser perfeito, mas tem muita coisa que não dá para praticar mais. Porque como que vai manifestar salvação na minha casa, se a minha própria família, que não é de Jesus ainda, não vê mudança na minha vida? Olha o que a Bíblia diz de Noé, o mesmo versículo. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem
entre o povo da sua época. Integridade, qualidade daquele que anda em retidão. Não é perfeição, porque a gente vai errar, mas até para o erro tem como a gente consertar da maneira certa. Então eu me humilho, eu passo debaixo dessa porta, eu fico pequenininho, eu peço perdão e está tudo certo. Então Noé, ele tinha um caráter excelente, um caráter que influenciava e que se destacava no meio da sua geração. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente pode ter um tipo, presta atenção, um tipo de comportamento diferente da maioria? Porque deixa eu te dizer, você não vai influenciar a sua família se comportando da mesma maneira que eles. Não tem influência, pelo contrário, você que está sendo influenciado. Para exercer influência tem que ter um tipo de comportamento diferente. E as pessoas da nossa casa, elas estão cansadas de ouvir as nossas pregações. Cansadas. As pessoas estão de olho no nosso comportamento. As pessoas não querem ouvir você abrir a Bíblia e pregar Jesus para ela. Você, o seu comportamento, a sua vida, é a Bíblia que eles estão lendo. Todo dia. Então, se não tem mudança na minha vida, se não tem porque esse caráter excelente aí, Noé adquiriu por quê, gente? Por quê? Por causa do relacionamento com Deus, porque ele andava com Deus. Então você percebe, não é nem algo teu, mas é algo que no relacionamento com Deus vai se desenvolvendo o caráter dele em você. Então não é algo que você tem que ser perfeito, ou você tem que ter um caráter. Não, você precisa primeiro, por isso que eu botei primeiro se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus, porque todo mundo que se relaciona com outra pessoa acaba sofrendo influência do outro, sim ou não? Então, nisso que você se relaciona com Deus, você sofre a influência dele, teu comportamento muda, e você começa a influenciar a tua casa. Essa é a dinâmica. Olha o que a Bíblia diz de Noé, no capítulo 7. Encontrei você como o único justo no meio dessa geração. Gente, já pensou Deus olhar para você e falar um negócio desse? Olha, querido, no meio dessa geração tem olhado para a tua vida e você tem andado reto. Meu Deus, isso é poderoso. Tem mais coisa. 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou pregador da justiça e mais 7 pessoas, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Então é isso aqui, através do relacionamento com Deus, Noé desenvolveu, olha isso, hein? Através do relacionamento com Deus, Noé desenvolveu um tipo de comportamento que preservou ele e toda a sua família. É só isso que Deus quer de nós. Deus quer nos influenciar a ponto que o nosso comportamento seja transformado a ponto da gente abençoar todo mundo que estiver à nossa volta. Se não for dessa maneira, não funciona, gente. E a última característica para fechar. Noé obedeceu a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Noé fez tudo. E tudo é tudo, gente. Exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Preste atenção, cara. As pessoas podem até não acreditar no nosso Deus, porque a Bíblia em nenhum momento diz que a família de Noé era crente. Fala nada da família dele. As pessoas podem até não acreditar, mas quando elas veem o nosso posicionamento de obediência, de permanecer em Deus, cara, para ele estar se comportando dessa maneira, deve ter alguma coisa aí. Isso desperta algo nas pessoas. E aí eu te pergunto, né, e para mim também, qual o nível de sacrifício que eu estou disposto a fazer pela salvação da minha casa? Noé fez um nível de sacrifício, porque obedecer a Deus é um sacrifício da carne, gente. Na carne, é um sacrifício na carne. Por mais que isso gere também um prazer espiritual, mas também é um sacrifício na carne. E a obediência de Noé fez com que toda a sua família entrasse na arca. O dilúvio veio, e aquela água, a mesma, preste atenção, a mesma água que matou todo aquele povo ímpio, salvou a família de Noé, porque fez a arca flutuar.
A mesma água. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? O mesmo juízo que está vindo sobre a face da terra, que para a terra será destruição, para nós é salvação. Agora, para nós e para nossa casa, queridos, porque olha o que acontece quando o dilúvio passa e a família de Noé sai da arca. Então disse Deus a Noé, mas agora ele não diz só a Noé. Você vai ver antes disso aqui, preste atenção aqui, você vai ver antes disso aqui Deus falando só com Noé. E disse Deus a Noé, Deus não fala com mais ninguém da família de Noé. Mas depois do dilúvio, depois que eles saem da arca, olha o que a Bíblia diz: disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com quem? Aquele S ali faz toda a diferença, porque inicialmente a aliança foi estabelecida com quem? E agora? Com toda a família. A aliança que Deus tem contigo, ela vai alcançar toda a tua casa, se você obedecer o que Ele tem mandado. Porque olha lá, ó, a aliança que Deus tinha com Noé se estendeu a toda a sua família, porque Noé fez a parte dele na aliança. Porque se Noé, qual era a aliança que ele tinha com Deus? A aliança que Deus estabeleceu com ele: constrói a arca que eu vou salvar a tua família. Era essa a aliança, sim ou não? Se ele não tivesse feito a parte dele, se ele não tivesse construído a arca, a família dele ia ser salva como? Me responde aí. A família dele ia ser salva como? Me responde. Olha aqui para mim, gente, não perde atenção não. Perde atenção não. Como que a família dele ia entrar onde? Ia entrar onde, Márcio? Aonde ia entrar? Ah, não vou construir não, porque eu acho que não vai chover não. Ah, não vou fazer essa arca não, vai dar muito trabalho. Ah, eu nunca vi chuva aqui. Eu nunca vi chuva aqui, eu vou construir essa arca para quê? Se ele tivesse tido esse comportamento. Às vezes Deus está pedindo algo a gente está tentando negociar com Deus, gente. Ah não vou me posicionar assim não, porque... Ah, é mesmo? Noé obedeceu, cara. E porque ele obedeceu a Deus e construiu a arca, a sua família foi salva. E a aliança que inicialmente era com ele, agora alcança toda a sua casa. Você quer que a aliança que Deus tem contigo, e você que está aqui tem feito aliança com Deus, alcance toda a sua casa? Eu também quero, gente. Então é exatamente esses 3 passos aí que eu e você temos que dar: andar com Deus, se relacionar com Ele, ter um caráter excelente, transformado pela própria pessoa dEle, e obedecer a Ele em tudo que Ele nos pedir. Amém, queridos? É isso aí. Essa é a palavra de Deus para a tua vida no dia de hoje. Eu quero te pedir para você ficar de pé, que eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo, sabe, ele esclareça mais coisas no teu interior a respeito disso. Tem muito mais coisa para falar a respeito desse assunto. Eu vou parar porque o horário já deu, as crianças têm que fazer aqui a apresentação. Hoje é dia das mães, você vai para casa almoçar com a sua família. Mas escute, que você possa assumir um compromisso com Deus, sabe, de tomar o posicionamento que Noé tomou, para que a tua família seja de fato alcançada em todas as esferas, para que a tua casa seja de fato construída sobre a rocha. Se você quer estabelecer essa aliança com Deus, esse compromisso nessa manhã, quero te pedir, coloque a sua mão aí no seu coração. Quero orar por você, quero orar pela tua casa. Feche seus olhos. Pode preparar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa manhã, Senhor. Te louvar pela tua palavra, te louvar pela vida dos teus filhos que estão aqui, e te louvar por cada família, Pai. Que nessa manhã, Senhor, a tua palavra alcance um coração, uma terra própria, onde possa germinar, criar raiz, frutificar e crescer. Declaramos, Senhor, salvação entrando no nosso lar, assim como o Senhor entrou na casa de Noé, Pai, toda a sua família foi preservada. Meu Deus, esse é o nosso desejo.
Em meio a tantas coisas que estão para acontecer sobre a face da terra, que a nossa família, Senhor, seja preservada através de uma aliança que nós temos feito contigo, Pai. Nós te louvamos, Pai, nessa manhã, te agradecemos por estarmos na tua casa. Eu abençoo, Senhor, cada família, cada casa, cada lar, e declaro salvação chegando nas nossas casas, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado pelo teu amor e bondade. Assim nós oramos, Pai, nós enviamos essa palavra de oração diante de Ti. Estamos sendo instruídos por Ti e queremos colocar isso em prática, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos?